Oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, queremos louvar e bendizer o Senhor, porque temos um grande Deus, o único Deus, só o Senhor é Deus. Nós agradecemos porque o Senhor um dia nos tirou das trevas, nos trouxe para a luz, e agora perante os acontecimentos, isto foi apenas uma pequenina gota de água no oceano, deu para perceber o quanto nós precisamos estar dependentes do Senhor. Bem firmados, bem fortalecidos, não gastar as nossas energias em coisas vãs, em coisas fúteis, mas guardá-las para podermos ser úteis a outros. Que o Senhor venha nos iluminar, venha fortalecer o nosso caráter, venha nos dar a paz de Cristo e nos ensine esta manhã. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Agradeço aos irmãos que abrem as câmaras, porque ontem foi uma tristeza. Eu tinha quase tudo apagado aqui e sinto-me mesmo muito mal. Então, vamos continuar a leitura do livro Patriarcas e Profetas, no capítulo que tem por título O Menino Samuel. Eu vou ler o parágrafo anterior. Com doída e surpresa, Ana respondeu brandamente: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. O sumo sacerdote ficou profundamente comovido, pois era homem de Deus. Em lugar de repreensão, proferiu uma bênção. Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. A oração de Ana foi atendida. Recebeu a dádiva que tão fervorosamente havia rogado. Olhando para o filho, chamou-o Samuel. Pedido a Deus. Samuel significa pedido a Deus. Logo que o pequeno teve idade suficiente para separar-se da sua mãe, ela cumpriu o seu voto. Amava o filho com toda a devoção de um coração de mãe. Dia após dia, observando as suas faculdades que se expandiam e ouvindo o seu balbuciar infantil, cingia-o mais estreitamente em suas afeições. Era seu único filho, uma dádiva especial do céu, mas recebera-o como um tesouro consagrado a Deus, e não queria privar o doador daquilo que lhe era próprio. Mais uma vez Ana viajou com o esposo para Siló e apresentou ao sacerdote em nome de Deus a sua preciosa dádiva, dizendo: Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver. Eli ficou profundamente impressionado pela fé e devoção desta mulher de Israel. Ele próprio, pai por demais condescendente, ficou atemorizado e humilhado, vendo o grande sacrifício desta mãe, separando-se do seu único filho, para que o pudesse dedicar ao serviço de Deus. Esta é uma frase interessante. Ele próprio, pai por demais condescendente, ficou atemorizado e humilhado. Sentiu-se reprovado pelo seu amor egoístico e com humilhação e reverência prostrou-se perante o Senhor e adorou. O coração da mãe encheu-se de alegria e louvor, e ela almejava extravasar sua gratidão a Deus. O espírito de inspiração lhe sobreveio e orou Ana e disse: O meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus.
Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezes, nem saiam coisas árduas da vossa boca. Isto também é importante para nós, não é? Nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e por ele são as obras pesadas na balança. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Fez descer à sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará. Outra frase importante. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas. Porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Isto aqui já diz respeito a Jesus. Que horror. O meu livro está tão diferente daquilo que tu leste agora. E eu vou ter que reescrever isto. Isto é o que está na Bíblia. É desta forma, Pois. lembram-se que lemos ontem? Mas isto não está nada igual aqui. Está tão diferente. Que eu digo Pois. assim, o que é que ela está a ler? Mas, ok, não tem nada a ver. Eu acho que perde-se tanto quando eles mudam as palavras, não tem o mesmo sentido. Tu estavas a Pois. ler, estavas a sublinhar, e eu digo, vou sublinhar o quê? Que isto não tem interesse nenhum. Ok, é muito bonito, mas ok. Tanto que aqui, deixa-me ler aqui, nós ontem lemos, não é? Em 1 de Samuel, lemos isto, e aqui diz assim até, portanto, a partir do versículo 9, que é a profecia sobre o Messias, ele guardará os pés dos seus santos, é no capítulo 2 de 1 de Samuel. Porém, os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará contra eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei, exaltará o seu poder do seu ungido. Exaltará o poder do seu ungido. É como está aqui. As palavras de Ana eram proféticas, tanto a respeito de Davi, que reinaria como rei de Israel, como do Messias, o ungido do Senhor. Palavras proféticas. Referindo-se a princípio à jactância de uma mulher insolente e contendiosa, aponta o cântico como a destruição dos inimigos e o triunfo dos inimigos de Deus e o triunfo final do seu povo remido. De Siló, Ana voltou silenciosamente para o seu lar em Ramá, deixando o menino Samuel para ser educado para o serviço da casa de Deus sob a instrução do sumo sacerdote. Olhem só, ela certamente que sabia que aquele sumo sacerdote era, como diz aqui atrás, por demais condescendente. Ela sabia. Ela sabia que aquele pastor não era um pastor que educasse bem os seus filhos. Mas o que é que ela fez? Ela confiou. Confiou em deixá-lo ao cuidado desse sacerdote. Desde o primeiro despontar da inteligência do filho, ela lhe ensinara a amar e reverenciar a Deus e a considerar-se como sendo do Senhor. Isto é muito bonito, ensinar os filhos de que eles pertencem ao Senhor. Eles são do Senhor e Ele os guardará. Por meio de todas as coisas conhecidas que o cercavam, procurou ela elevar os seus pensamentos ao Criador. Depois de separada do seu filho, a solicitude da fiel mãe não cessou. Cada dia ele era objeto das suas orações.
Cada ano ela lhe fazia com suas próprias mãos uma túnica para o serviço. E subindo com o esposo para adorar em Siló, dava ao menino esta lembrança do seu amor. Cada fibra da pequena veste era tecida com uma oração, para que ele fosse puro, nobre e verdadeiro. Não pedia para o filho grandezas mundanas, mas rogava fervorosamente que ele pudesse alcançar aquela grandeza a que o céu dá valor, que honrasse a Deus e abençoasse os seus semelhantes. Outro aspecto importante, o que é que o céu dá valor? Honrar a Deus e abençoar os semelhantes. Que recompensa teve Ana e que estímulo para a fidelidade é o seu exemplo. Há oportunidades de inestimável valor, interesses infinitamente preciosos, confiados a toda a mãe. A humilde rotina dos deveres que as mulheres têm vindo a considerar como uma fastidiosa tarefa deve ser encarada como obra grandiosa e nobre. Aqui está o que é que a esquerda passou para as mulheres. Não é os direitos das mulheres, o feminismo. Aqui diz que Deus considera como uma grandiosa obra e nobre. É privilégio da mãe abençoar o mundo pela sua influência e fazendo isto trará alegria a seu próprio coração. Ela pode fazer retas veredas para os pés dos seus filhos através de claridade e sombra, em direção às alturas gloriosas do céu. Mas unicamente quando procura em sua vida seguir os ensinos de Cristo é que a mãe pode esperar formar o caráter dos seus filhos segundo o modelo divino. Outra frase a salientar. Unicamente quando a mãe procura em sua vida seguir os ensinos de Cristo é que ela pode esperar formar o caráter dos seus filhos segundo o modelo divino. O mundo está repleto de influências corruptoras. A moda e os costumes exercem forte poder sobre os jovens. A moda e os costumes. E é verdade. Se a mãe falta em seu dever de instruir, guiar e restringir os filhos, naturalmente aceitarão o mal e se desviarão do bem. Que toda a mãe vá muitas vezes ao seu Salvador com oração, ensina-nos o que faremos pela criança. Ela que atenda à instrução que Deus dá em sua palavra e ser-lhe-á dada sabedoria conforme ela a necessitar. O mancebo Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor como também para com os homens. Se bem que a juventude de Samuel fosse passada no tabernáculo dedicado ao culto a Deus, não se achava ele livre de influências más ou exemplos pecaminosos. Os filhos de Eli não temiam a Deus. Aqui está mesmo no templo. Os filhos de Eli não temiam a Deus, nem honravam a seu pai. Mas Samuel não procurava a sua companhia, nem seguia os seus maus caminhos. Fazia esforço constante para tornar-se o que Deus queria que ele fosse. Este é o privilégio de todo jovem. Deus se apraz mesmo quando as criancinhas se entregam ao seu serviço. Samuel fora posto sob os cuidados de Eli, e a beleza do seu caráter suscitou a afeição ardorosa do idoso sacerdote. Era amável, generoso, obediente e respeitoso. Eli, aflito pelo descaminho dos seus filhos, obtinha descanso, consolo e bênção na presença daquele que estava sob o seu encargo. Como é que uma criança pode ser uma fonte de descanso para um adulto? De Samuel, inspiração. de inspiração também.
Samuel era serviçal e afetivo, e nunca pai algum amou seu filho mais ternamente do que Eli, aquele jovem. Coisa singular era que, entre o magistrado principal da nação e a simples criança, existisse uma afeição tão ardorosa. Sobrevindo a Eli as debilidades próprias da idade e enchendo-se ele de ansiedade e remorsos pelo procedimento dissoluto dos seus filhos, voltou-se para Samuel em busca de consolo. Não era costume entrarem os levitas para os seus serviços peculiares antes que tivessem 25 anos de idade. Samuel, porém, foi uma exceção a esta regra. Cada ano lhe eram confiados encargos de mais importância. Ó E Belinha, quando ainda era... Sim, vou interromper. É assim, Eli realmente encheu-se de ansiedade e remorsos, porque ouvia realmente os seus filhos como estavam. Mas a culpa foi dele. Os filhos tornaram-se aquilo que se tornaram porque a culpa foi dele. Ela era super condescendente, nunca com certeza repreendeu os filhos em nada, deixou sempre fazer tudo o que eles queriam. E assim acontece com os jovens de hoje. Eu ontem, quando fui ao supermercado, vi uma menina pequenina, ela não devia ter mais que 5 anos. Epá, e se tivesse? Pronto. E a miúda queria um livro, uma revista das princesas. E estava a fazer uma birra com a mãe cá fora. E eu até me meti a brincar com a miúda. E disse, então, mas porquê é que tu choras? E a mãe dizia, quero uma revista das princesas. E não pode ser. Eu disse, então, mas porquê é que uma princesa quer uma revista das princesas? Já és princesa, não precisas? Estás a ver, filha? Estás a ver, filha? E ela, "Nhá, nhá." E continua a chorar, queria a revista. Ou seja, nem o conforto de palavras de uma estranha, aliás, nem as palavras de uma estranha confortou aquele coração, porque ela queria e queria e queria, ponto final. Porquê? Supostamente a educação daquela criança é tudo o que quer, tudo tem. Não há, como é que eu ia dizer, não há regras. E eu fiquei assim e pensei, caramba, eu vejo as crianças de hoje em dia, da última geração, como o mundo mesmo a chama a última geração Z, as crianças são todas assim. Até os adolescentes são assim. A mãe tem que dar e o pai, e se não derem, vai ser uma chatice. pois, vamos então continuar. Não era costume entrarem os levitas para os seus serviços peculiares antes que tivessem 25 anos de idade. Samuel, porém, foi uma exceção a esta regra. Cada ano lhe eram confiados encargos de mais importância. E, quando ainda era criança, um éfode de linho foi posto sobre ele em sinal da sua consagração ao serviço do santuário. É engraçado que aqui o meu livro tem exatamente isso. Querem ver aqui? Conseguem ver? Sim, sim. Parece um sacerdote. Já viram que a roupa do pequenino tem os sininhos? Conseguem Uhum, ver? sim. Achei muito interessante isto. Tem os sininhos também. É um éfode. Ok, então, jovem como era, ao ser trazido para ministrar no tabernáculo, tinha Samuel mesmo então deveres a cumprir no serviço de Deus, conforme a sua capacidade. Estes eram, a princípio, muito humildes e nem sempre agradáveis, mas cumpria-os da melhor maneira que lhe permitia a habilidade e com coração voluntário. Levava a sua religião a todo o dever da vida. Considerava-se servo de Deus e o seu trabalho como o trabalho de Deus. Seus esforços eram aceitos porque era
eram motivados pelo amor a Deus e por um desejo sincero de fazer a sua vontade. Foi assim que Samuel se tornou cooperador do Senhor, do céu e da terra. E Deus o habilitou a cumprir uma grande obra em prol de Israel. Se as crianças fossem ensinadas a considerar a humilde rotina dos deveres de cada dia como o caminho a elas indicado pelo Senhor, como uma escola em que deveriam adestrar-se para a realização de um serviço fiel e eficiente, quanto mais agradável e honroso lhes pareceria o seu trabalho. O cumprir todo o dever como sendo ao Senhor lança um encanto ao redor da mais humilde ocupação e liga os obreiros na terra com os seres santos que fazem a vontade de Deus no céu. O bom êxito nesta vida e no ganhar a vida futura dependem de uma atenção fiel e conscienciosa às coisas pequenas. Vê-se a perfeição nas menores das obras de Deus, não menos do que nas maiores. A mão que elevou os mundos no espaço é a mesma que fez, com delicada perícia, os lírios do campo. E assim como Deus é perfeito em sua esfera de ação, devemos nós ser perfeitos na nossa. A estrutura simétrica de um caráter forte e belo é erigida pelos atos individuais do dever, e a fidelidade deve caracterizar a nossa vida nos seus mínimos pormenores, bem como nos máximos. A integridade nas pequenas coisas, a realização de pequenos atos de fidelidade e pequenas ações de bondade alegrarão a senda da vida. E quando terminar a nossa obra na terra, verificar-se-á que cada um dos pequenos deveres fielmente cumpridos exerceu uma influência para o bem, influência esta que jamais poderá perecer. A juventude de nossos tempos pode tornar-se tão preciosa à vista de Deus como foi a de Samuel. Mediante a fiel manutenção da sua integridade cristã, podem os jovens exercer uma forte influência na obra de reforma. Necessita-se de tais homens neste tempo. Deus tem uma obra para cada um deles. Jamais alcançaram os homens maiores resultados em favor de Deus e da humanidade do que os que podem ser conseguidos em nosso tempo por aqueles que forem fiéis ao encargo que Deus lhes confiou. Algum comentário? Não Muitas havendo? vezes, Belinha, Sim, as pessoas não têm a noção do que Deus confiou. Elas não conhecem. E isso é também, vamos dizer assim, o menino Samuel, Deus lhe dava, vamos dizer assim, a noção clara no pensamento dele, e ele executava e crescia. Quando nós barramos alguma coisa que Deus quer nos comunicar, nós fechamos as portas muitas vezes para as coisas que nós não entendemos. E por isso que as pessoas hoje em dia, elas são castradas de muitas coisas que poderiam exercer, não exercem porque não cultivaram essa questão. pois, é um pouco isso. Vamos ler então 1 de Samuel 2, do versículo 12 ao 36. Ora, os filhos de Eli eram homens ímpios, não conheciam ao Senhor. Porquanto o costume desses sacerdotes para com o povo era que, oferecendo a alguém um sacrifício, e estando-se a cozer a carne, vinha o servo do sacerdote, tendo na mão um garfo de 3 dentes, e o metia na panela, ou no tacho, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todos os de Israel que chegavam ali em Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o servo do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: antes de queimarem a gordura, ele dizia: dá carne de assar para o sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. Se lhe respondia o homem: sem dúvida,
logo há de ser queimada a gordura, e depois toma quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: Não, hás de dá-la agora, senão à força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes mancebos perante o Senhor, porquanto os homens vieram a desprezar a oferta do Senhor. Estão a perceber a questão da gordura ou não? Samuel, porém, ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de um éfode de linho, e a sua mãe lhe fazia de ano em ano uma túnica pequena, lhe a trazia para com o seu marido, lhe a trazia quando com o seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Então Eli abençoava a Elcana e a sua mulher e dizia: O Senhor te dê esta mulher descendência pelo empréstimo que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. Entre mentes, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Eli era já muito velho. E ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel e como se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Se um homem pecar contra o outro, Deus o julgará. Mas se um homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Todavia, eles não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria destruir. E o menino Samuel ia crescendo em estatura e em graça diante do Senhor, como também diante dos homens. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor: Não me revelei na verdade à casa do teu pai, estando eles ainda no Egito sujeitos à casa de Faraó, e eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque desprezais o meu sacrifício e a minha oferta, que ordenei, se fizessem na minha morada, e porque honras a teus filhos mais do que a mim, de modo a vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo Israel. Portanto, diz o Senhor Deus a Israel: Na verdade, eu tinha dito que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente, mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. E tu, na angústia, olharás com inveja toda a prosperidade que hei de trazer sobre Israel, e não haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. O homem da tua linhagem a quem eu não desarraigar do meu altar será para consumir-te os olhos e para entristecer-te a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão pela espada dos homens. E te será por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e a Fineias, ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente, edificar-lhe-ei uma casa duradoura, e ele andará sempre diante do meu ungido. Também todo aquele que ficar de resto da tua casa virá inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um pedaço de pão e dirá: Rogo-te que me admitas a algum cargo sacerdotal para que possa comer um bocado de pão. Percebem a questão da gordura? Que os filhos, eles tiravam a comida da panela ainda com a gordura antes de que ela fosse queimada. Sabem o que é que isso significa? É que, primeiramente, Belinha, Deus havia dito que não era para comer gordura e era para queimar no sacrifício. Então, primeiramente, era uma desonra à ordem de Deus. Exatamente. Porque a gordura, vejam bem, a gordura, ela é um símbolo, mas ela também é mais do que um símbolo. Ela é símbolo de pecado.
ela leva à morte. Quer a gordura da carne comida, quer o pecado, que é simbolizado pela gordura. Percebem? Portanto, a gordura, primeiro, antes de oferecer o sacrifício, a gordura toda tinha que ser tirada e queimada no fogo. Porque é assim que o pecado vai ser queimado no fogo. E eles, portanto, sabendo disso, eles tinham que tirar a gordura primeiro, queimá-la e depois então comer. Ao não fazerem isso, o que é que eles estavam a dizer? Que não se importavam de pecar. Que eles estavam se alimentando do pecado. Exatamente, exatamente isso. Então, espero que nenhum de nós aqui ainda esteja comendo carne. Penso eu que já todos tínhamos feito essa reforma. Mas atenção com o comer a carne com a gordura. Vamos ficar por aqui. Amanhã vamos ler o capítulo 56, que é Eli e seus filhos. Vamos ficar por aqui, vamos orar então. Oremos. Querido Deus eterno Pai, que está nos céus, louvado e santificado seja o seu nome. Senhor, às vezes olhando para trás, eu gostaria tanto que tivesse estudado mais, aprendido mais. Teria tudo sido, penso eu, mais fácil. Mas o Senhor nos trouxe todas estas verdades agora e ainda em misericórdia nos está a permitir aprender todas estas coisas. Que o Senhor nos ajude a ter um entendimento profundo para perceber todos os ensinamentos, todos os símbolos que o Senhor nos deixou ficar e vivamos a nossa vida de forma a agradar o Senhor, a servir o próximo, de maneira a que possamos ser um canal através do qual o Senhor venha curar pessoas, abençoar pessoas, salvar pessoas. Nós queremos ser esse canal. O Senhor nos ajude a não esquecer disto ao longo deste dia, que nos dê o seu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Belinha,